E a palavra de Deus para nós nesta noite é justamente sobre esse cuidado que o nosso irmão presbítero Joel mencionou no início. E oramos aqui pelas crianças, adolescentes, jovens, pela igreja, pela atenção. E eu gostaria de convidar os irmãos para que abrissem comigo Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Saudamos a todos, que nos acompanham, é ali, também pela internet. Deus abençoe. É um prazer mais uma vez ouvir e saber, que nosso irmão reverendo Walter, irmã Berta, Daniel, Valber, com certeza, muitas vezes nos acompanha os irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, irmãos, capítulo de número 20. Deixa eu colocar o óculos aqui que melhora. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, nós vamos ler do versículo 7 ao 12. Os irmãos podem ficar assim mesmo, assentados como estão. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 7 ao 12. A palavra de Deus nos diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Deus bendito, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por este privilégio que temos de podermos nos reunir, Senhor, em torno da tua palavra. Podemos, ó Deus, estar, ó Deus, como igreja, reunidos, ó Deus, para a tua adoração, para o teu louvor, para glorificarmos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque nos colocamos aqui, Pai querido, à tua disposição. Ó Deus, viemos aqui para te adorar, para te exaltar, para te engrandecer, para, ó Deus, buscar a tua face, sabedores que tu és um Deus bondoso, amoroso, misericordioso. Ó Deus, te adoramos, Senhor. O nosso desejo é te engrandecer, te exaltar. Mas tu és sabedor também, Senhor, ó Deus, o profundo do nosso coração. Ó Deus, os nossos desejos, anseios, necessidades, aquilo que cada um de nós buscamos, necessitamos, precisamos, Senhor. Por isso, ó Deus, clamamos a Ti. Ó Deus, vem sobre nós, ministra sobre as nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, ó Deus, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. E fala conosco, Senhor, um pouco mais. O Senhor já tem falado conosco, ó Pai, durante esses momentos de adoração, de louvor, na leitura que já fizemos, nos hinos que cantamos. Ó Deus bendito, continua falando conosco. Nós precisamos do Senhor. Ó Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Por isso, ó Deus, vem sobre nós e fala conosco, renova-nos, fortalece-nos, anima-nos e capacita-nos, ó Deus, e usa-nos para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Eu queria meditar com os irmãos nesta noite sobre envolvimento e comunhão. Os irmãos observaram o texto, a palavra nos mostra, Paulo, nessa terceira viagem missionária, ele visita algumas cidades, para agora aqui em Trode, e ele, durante uma semana, está ministrando, exortando, confortando, fortalecendo os discípulos, a igreja. E agora ele está para se despedir. Aqui tudo indica domingo, um dia de culto, dia de Santa Ceia, reúne com a igreja, e essa Santa Ceia, alguns momentos a igreja ainda, e os discípulos celebravam, irmãos, a ceia não só como a gente faz hoje, A gente come o pão e o cálice simplesmente, mas muitas vezes a igreja ainda faziam como faziam os antigos. É claro que Jesus fez a transição da Páscoa, a celebração lá com carneiro, com janta, com vinho, com toda aquela comida, e depois o pão e o vinho.
Jesus transforma agora a ceia, pão e vinho. Mas em alguns momentos eles celebravam também a festa do amor, da comunhão. Era despedida também, era um culto especial. Paulo está ministrando. O texto diz até que ele prolonga o discurso. E quando muitos pensavam que a queda daquele menino pararia o culto, ele aí prega até de manhã, não é? Ele começa o culto, quem sabe aqui às 18 horas, não é? De repente cai aquele menino quase meia-noite diz o texto, ressuscita o menino, mas ele continua pregando até de manhã. E aí se despede. É claro que havia todo um contexto aqui também, um contexto de despedida, mas era uma festa também, um culto de adoração, mas eles também estavam celebrando a comunhão, partir do pão e também um momento especial com a igreja. E eu queria então chamar a atenção dos irmãos com respeito a gente atentar para isso. A gente aprende nas Escrituras, mesmo Atos dos Apóstolos, no início, os irmãos têm conhecimento disso, Atos capítulo 2, nos mostram como vivia a igreja, como os crentes vivem depois de convertido. Crente convertido gosta de igreja, crente convertido gosta de estar com outros irmãos, crente convertido gosta da adoração, do louvor, de buscar a palavra, de estar junto, de ministrar sobre a vida dos outros. E nós aprendemos isto, né, em Atos capítulo 2, quando diz que a igreja perseverava desta forma, aprendendo, estudando, ensinando e adorando e vivendo em comunhão e abençoando as pessoas, ministrando a vida dos outros. Encontramos isso na carta de Paulo aos Coríntios, falando da comunhão, de estar juntos, sobre os dons, talentos. Romanos, capítulo 12, também ele fala a importância da igreja estar em comunhão, dos crentes viverem em amor, no perdão, a santificação e a ministração sobre a vida dos outros. E é isto que eu quero trazer para os irmãos nesta noite, baseado neste texto. E quero, é lógico, trazer mais 2 textos de maneira específica, mostrando o cuidado do Senhor através da igreja. Só para os irmãos contextualizarem um pouquinho, quando a gente lê o texto, e a palavra diz que eles estavam num grande cenáculo, haviam ali os discípulos, a igreja reunida, mas há esse menino na janela, e esse menino fica com sono. Alguns comentaristas dizem que foi por causa da fumaça, né, das tochas acesas, das lâmpadas, do óleo queimado, e aí o fez ter sono, e pelo prolongado discurso, e aí ele cai. Quando Paulo ministra sobre a vida dele, ele até diz, não, a vida nele está. É claro que o menino morreu. Quem escreve isso aqui é Lucas. Lucas era médico, ele sabe muito bem se o menino morreu. Não, o menino morreu, mas Paulo ministra sobre a vida dele. E a questão do contexto aqui da janela, irmãos, é que nas construções antigas, e algumas casas de gente que tinha condição financeira, eram casas grandes, às vezes 2, 3 andares, e na maioria das vezes a construção era feita, por exemplo, aquelas construções grandes, só que quando você entrava na casa, você encontrava aquele tipo um pátio grande, e aí aquelas paredes, tipo mezanino lá no 2º andar, algumas construções, alguns quartos, e tudo indica que era ali que Paulo estava ministrando, numa grande sala, e haviam janelas, e as janelas ainda um pouco mais altas, atingindo até o 3º andar, e esse menino estava justamente neste 3º andar de altura da janela, e ele cai lá embaixo. Quando ele cai, Paulo desce e ministra sobre a vida dele. Irmãos, como eu disse, alguns comentam e dizem que foi a fumaça. Talvez você poderia conjecturar e dizer assim, mas por que esse menino senta na janela? Por que ele não está participando junto com o povo no culto, na igreja? Ficar na janela é perigoso, principalmente uma altura daquela. Mas estar na janela também, irmãos, com certeza você vai passar por distrações. Você não vai só olhar para o culto que está acontecendo, mas você vai olhar para fora, você vai ver o movimento, vai ter algumas coisas que o atraem para fora. E é isso que eu queria chamar a atenção minha e sua nesta noite. Eu não sei se os irmãos já conhecem alguém que está na janela. Os irmãos já viram que algumas pessoas têm o costume, não sei aqui, e às vezes vão para o culto ou para alguma reunião, eles pensam assim, eu vou ficar bem aqui atrás. Se eu não estiver gostando, eu saio. De repente ninguém vai ver. Acontece isso? Alguns de repente ficam um pouco mais distraídos, quando ficam um pouco mais longe.
alguns ficam na porta. Não é assim que acontece, irmãos? Só que eu queria chamar a sua atenção, aquilo que tem falado no meu coração, como eu disse, envolvimento e comunhão. Fomos libertos, né? Eu achei interessante quando veio o decreto da liberação, não é mais obrigatório, nem em lugar aberto, nem fechado. Eu comecei a observar o povo de Deus. E ao observar o povo de Deus, me chamou a atenção e me fez lembrar não só o povo do Egito, 400 anos, mas o povo da Babilônia, 70. Porque eu observei que o povo de Deus, a igreja, não só aqui em Volta Redonda, no Brasil, no mundo, foram 2 anos com isolamento, praticamente, não é isso? Máscaras, só que algo que eu observei, como o povo tem dificuldade de andar livre, por ter acostumado preso. E aí eu fiquei pensando nos egípcios babilônios, 400 anos de escravidão, eles devem ter levado um choque agora com a liberdade, eles ficaram doidos. O povo da Babilônia é a mesma coisa, 70 anos de escravos, agora são livres, como que é viver em liberdade? Isso me chamou a atenção. E aí, nos preocupa, irmãos, quando a gente vê, quando alguns estão distraídos e distantes, o isolamento não é bom, irmãos. Eu tenho dito que eu espero que a igreja tenha crescido e aprendido muito com essa pandemia e com o isolamento. Crescido, eu aprendi muito. Eu converso com muitas pessoas, irmãos, e a maioria dizem, foi uma bênção essa pandemia. Foi uma bênção essa pandemia. É claro, houve mortes, tristeza, perdas, mas todos nós sabemos que tudo isso está no plano de Deus, nada foge do controle dele, tudo é do Senhor, nós sabemos o que Deus está fazendo. É claro, não estou dizendo que nós tínhamos que desobedecer, não estou falando isso. Nós tínhamos que seguir sim as regras, as orientações, tudo o que foi colocado. Mas uma das coisas que eu creio que a igreja aprendeu, ao menos devemos ter aprendido, é isolamento não é bom. Isolamento não é bom. Se afastar, querer viver só, não é bom. Traz problema, traz doença, problemas às vezes mentais, psicológicos e até físicos. Não é bom o isolamento. Não é bom se distanciar. E aí, nós observamos, e uma preocupação até mesmo do presbitério também. Nosso irmão presbítero Joel já mencionou aqui no início do culto e já oramos. E sentimos falta dos jovens, dos adolescentes, sentimos falta. Alguns estão, quem sabe, na janela. Alguns já estão para lá da janela. Ou alguns estão indo. E nós temos orado e temos essa preocupação que o presbítero Joel mesmo mencionou aqui. O que fazer? O que precisamos fazer para conectar, para atrair, para trazer? Às vezes, irmãos, nós observamos as nossas igrejas, estou falando de presbitério, nosso principalmente, as nossas igrejas têm estrutura, têm lugar agradável, bom, temos ar, temos som, temos louvor, adoração, cultos tremendos, reuniões que glorificam a Deus, agradáveis, que edificam. Mas por que eles estão na janela? Por que eles estão tão distraídos? Por que eles se afastam? Por que eles estão distantes? Foi dito aqui, irmãos, sobre orarmos, buscarmos, trabalharmos e ensinarmos. Mas às vezes tudo tem sido feito. Tudo isso tem sido feito. E às vezes fica essa questão no nosso coração, na nossa mente. O que fazer? Como conectar? Principalmente a gente começa a ficar um pouquinho mais velho, né? O linguajar às vezes é outro, os costumes, atitudes. A palavra de Deus não muda, os princípios também não. A teologia não muda, embora precisamos estar atentos e contextualizarmos tudo. Mas por que essas pessoas, esses irmãos, se afastam, estão distantes ou estão distraídas, correndo o risco de cair da janela, de morrer? A Bíblia trata do sono, do dormir, muitas vezes com a morte. Aqueles que estão dormindo. Paulo, quando ministra a Santa Ceia, nós vemos no contexto lá, escrevendo aos Coríntios, ele diz que por alguns não discernirem o corpo, não entenderem o que é a igreja, o que é viver em comunhão, viver igreja,
não é apenas dizer ser da igreja ou citar o nome de Jesus, mas realmente discernir o corpo de Cristo e viver a igreja. Paulo diz que aqueles que comem e comem sem discernir o que é viver em comunhão, há muitos que dormem, cegos, doentes, não é isso que a palavra fala? Agora, o que é necessário, irmãos, estarmos fazendo? A gente observa o contexto desse texto que nós lemos. Paulo está ministrando a palavra. Era Paulo, irmãos, que estava pregando. E eu conseguiu dormir com Paulo pregando. Eu fiquei pensando, Joel, por que avisaram que era eu hoje? Talvez não foi a chuva. Não é assim que acontece muitas vezes, quando alguém fica sabendo da liturgia, ou quem é o pregador antes? Não é? Era Paulo, irmãos. Todos nós que estamos aqui, eu acho que a gente ia em qualquer lugar, né? Se a gente soubesse, Paulo está pregando lá na casa de pedra, hein? Eu acho que ninguém segurava ninguém, não é não? Vamos ouvir o apóstolo Paulo. Ah, mas ele fala muito, a pregação dele é longa. Não, mas a gente quer ouvir o apóstolo Paulo. Nem que seja pela internet, mas nós queremos ouvir o apóstolo Paulo. Agora Paulo toma uma atitude aqui, irmãos, que a gente precisa observar isso. E é isso que eu quero chamar a sua e a minha atenção. Paulo, ele está ministrando a palavra, é um momento de comunhão, Santa Ceia, ele está exortando, ensinando, ministrando sobre a igreja. Paulo está logo de partida, e de repente esse menino pega no sono. Não importa se foi por causa da fumaça. Meu pensamento, ele não deveria estar na janela. E ele cai, morto. Mas Paulo faz algo extraordinário aqui. Que talvez até antes de Deus ter falado fortemente comigo nesta palavra, eu não faria o que Paulo fez, mas hoje eu faço. Parar, quem sabe o que você está fazendo, para atender ou ministrar na vida de alguém. Eu sou por exemplo, que eu gosto de chegar antes. Culto, escola, estudo, seja o que for. Se eu chegar atrasado, eu costumo até dizer que eu não cheguei atrasado, eu cheguei mais tarde. E não foi uma vez só, não, algumas vezes. Saindo de manhã para ir para a EBD, já teve situações de eu estou ali, saindo cedo. Só que tem vizinhos, e alguns vizinhos nossos são de idade. E eu gosto da atenção. E de repente eu estou saindo, e eu já estou fechando o portão para vir embora para a igreja. A senhora sai no portão e ela faz assim. Não vai me... Eu só cumprimentei, né? Bom dia! Ela. Não vai me dar um abraço, não? Fechei o portão, desliguei o carro, fui lá, conversei com ela e dei um abraço nela. Não foi 2 minutos, demorou uns minutinhos. Conclusão, eu não cheguei cedo. Cheguei na hora, mas não cheguei cedo. E aí, certa feita, até comentei sobre isso. Houve outras situações. Eu lembro uma, por exemplo, que eu estava num propósito de jejum, e era um jejum que eu queria fazer de semana, e eu já tinha uns 2 dias já jejuando. E os irmãos sabem aquela situação que às vezes você passa num lugar ou conhece alguém, alguém convida, toma isso, come aquilo, tem um churrasco aqui. Não, não, obrigado. Não, não, obrigado. E certa vez estou saindo do prédio que eu morava, e os vizinhos estavam fazendo um churrasco. E eu estou passando para pegar o carro na garagem. E aí ele me cumprimenta, oi, cara, comi um negocinho aqui. Na hora que ele fala isso, veio no meu coração, eu na hora mesmo eu já orei e falei, Senhor, o propósito foi do meu coração, e creio que isso era para a glória de Deus, mas era propósito meu. Eu falei, Senhor, eu vou interromper o jejum aqui agora, e eu vou lá comer esse pedacinho de carne com ele. E eu fui lá, comi um churrasquinho com ele, era hora do almoço, e ele me ofereceu refrigerante, tomei com ele, comi um pouquinho de churrasco, conversei com ele, e eu falei, eu tenho um compromisso, eu preciso sair, e saí. Os irmãos não têm ideia, a repercussão que deu aquilo no prédio, quando houve um comentário que o pastor, ele parou para dar uma atenção e comeu um pedacinho de carne aqui com a gente. Ele parou aqui e tomou um refri. Certa feita, por exemplo, foi num bar, estava no futebol, acabou o futebol, na maioria das vezes o que a gente faz? Vai embora. E sempre os meninos lá, eu jogo no bairro, há alguns crentes, mas a maioria não são, sempre aquele convite, vamos ali tomar, pastor, um negócio? Você toma uma coca, é claro, você toma uma coca, a gente vai tomar um gelo, vamos lá, e eu nunca ia. Aí um dia eu fui,
E aí surgem aquelas conversas. Pastor, se algum presbítero vê o senhor aqui... Falei, e daí? Os presbíteros me conhecem. Qual o problema? Deus está sentado com vocês aqui. Ainda sentei na porta, no chão do bar. E aí, nesses momentos é que eles começam a fazer pergunta para você, sobre o Evangelho, sobre a igreja, mesmo eles bebendo. São momentos, às vezes, irmãos, que eu percebi na minha vida, e foram centenas de situações, várias, em que o Senhor glorificou o nome dEle. Vidas foram edificadas, algumas até transformadas, por minutos assim, em que você para, momento do seu tempo, para ministrar na vida de alguém. Paulo, esse menino podia ter caído e de repente alguém socorria, ô diácono, dá um jeito lá, diácono é para isso, não é isso? Paulo para a ministração e ele desce até onde estava o menino. E o que o texto diz, irmãos? Um jovem chamado Eutico, versículo 9, estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subiu de novo, partiu o pão, comeu e ministrou ainda até de manhã, e aí partiu. Versículo 12, então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Perceberam aqui? Eu achei tremendo quando nós cantamos, né? Filho de Deus. Ele desceu, irmãos. O nosso Senhor se fez carne e desceu. Ele não teve como usurpação ser Deus, mas ele tomou forma de homem e veio até nós, por amor a nós. Ele desceu. Até onde nós estamos indo, irmãos? Para ministrar na vida das pessoas. Às vezes, esses que estão na janela, esses jovens, esses adolescentes, essas pessoas que estão se afastando, esses irmãos, eles conhecem a palavra. Eles já estão, quem sabe, cansados muitas vezes de discurso, de palavra, de ouvir do poder de Deus. Mas às vezes o que eles estão esperando, irmãos, é apenas um abraço. Eles estão esperando, às vezes, irmãos, apenas você dizer assim: ei, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu posso te ajudar. Eu estou aqui, você não está sozinho. Nós somos igreja, irmãos. Nós somos chamados para ministrar na vida das pessoas, para abençoar, não para julgar e não para condenar. Nós somos chamados para restaurar, para levantar, para curar, para ministrar na vida das pessoas. Sejam elas conhecidas ou que conhecem o Evangelho ou não. Quando eu falei, irmãos, de envolvimento e comunhão, é mandamento do Senhor. Nós não fomos chamados para ficarmos sozinhos. Deus nos criou para vivermmos em comunhão, em família, em sociedade. E quando se fala em envolvimento, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos nos envolver, em primeiro lugar, com Deus. É preciso que estejamos buscando a Deus, envolvidos com Deus, aprendendo de Deus, ministrando e sendo ministrados pelo Senhor. Mas também precisamos ter envolvimento com a nossa família. Não só com Deus e família, mas precisamos nos envolver com os irmãos. E não só com os irmãos, com os outros que não são crentes também. É triste, irmãos, quando na maioria das vezes os crentes se afastam dos não crentes. Às vezes alguns se afastam até da própria casa, da própria família. Quer ver um discurso triste que eu ouvi uma vez, não só uma, várias, e depois pude orientar, e eu fiquei feliz quando algumas pessoas atenderam ao ouvir minha palavra. Por exemplo, certa visita que pastores fazem, e eu fiz, e de repente você está conversando com a irmã que é da igreja, e a irmã chega e fala assim, marido perto, os filhos às vezes no quarto estão ouvindo a conversa, e aí a mulher fala, pois é pastor, meu marido não é crente, meu marido não sei o quê. Eu ouvi aquilo e eu fiquei para mim. Oportunidade que eu tive, não só ministrei na igreja, mas falei com a irmã. Falei, irmã, não faça mais isso. Não diga isso.
Não só não diga, mas trate-o como se ele fosse. A palavra de Deus diz que o marido ou a esposa são santificados com o convívio com a mulher ou o marido crente. Então eu falei para ela, trate-o como se ele fosse. Trate o seu marido e os seus filhos como se eles fossem crentes. E se bobear, ainda você pede para orar. Teve uma irmã que ouvindo isso, acabou fazendo. E ela me contou. Pastor, eu ouvi aquilo. Eu falava assim, parei de falar, pastor. E aí um dia, estávamos no aniversário da minha neta, estava o meu esposo, genro, nora, mais um casal, a filha, mais alguém. E na hora do bolo, eu cheguei para o meu marido. Fiz o que o senhor falou, pastor. Ele não é crente. Meu bem, agradece, faz oração. Que? Eu? Como? Que eu faço? Só agradece, meu bem. E aí o maridão dela orou, agradecendo pelo aniversário e pelo bolo. Não é diferente, irmãos? Trate e olhe como se fossem. Mesmo porque você não conhece o coração. Nós não sabemos se ele é ou não é do Senhor. Deus é que sabe. E no tempo certo ele se rende. Né? O nosso entendimento se converte. Aceita Jesus, seja lá como você enxerga. Mas é preciso que você entenda a importância deste envolvimento, de estar junto, de poder ministrar sobre a vida dessas pessoas. O texto diz que Paulo, ele desce e ele abraça o morto. Ele abraça o menino. Ele ministra sobre a vida do menino e o menino revive. Não só isso, o menino sobe, participa do culto com a igreja. De manhã o menino está lá. E o menino agora é conduzido pela igreja, o discipulado continuou. O cuidado com o menino continuou. Às vezes, irmãos, nós queremos restauração, queremos transformação, mas às vezes nós não queremos pagar o preço. Eu quero pedir para os irmãos observarem 2 textos aqui. Um está no Novo Testamento e o outro está no Antigo. Vamos no Antigo primeiro. Eu quero mostrar para os irmãos a experiência do profeta Eliseu com o filho da Sunamita. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. No segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Irmãos, nós encontramos na Bíblia algumas situações em que não só os apóstolos, mas o Senhor Jesus, não que isso é regra, mas é importante observar alguns detalhes assim. Quando a palavra nos mostra que o Senhor Jesus, quantas vezes ministrou tocando nas pessoas. Os apóstolos tocando nas pessoas. É por isso que eu fiz menção do isolamento. Passamos momentos que não podia nem tocar em nada, nem ninguém. Nem na gente mesmo, às vezes a gente tinha até medo de tocar até na gente, não era assim? Hoje já podemos pegar na mão. Podemos até abraçar. Não é assim? Alguns ainda estão com medo, né? Alguns ainda estão assim. Mas já não há mais essas restrições. Tanto é que eu tenho certeza que você abraça na sua casa, seus familiares, amigos, pessoas mais íntimas, irmãos. Você já mandou embora esse medo. Você já repreendeu, você já vacinou, você já está de novo. Não é isso? Confiante no Senhor. Nós vemos na palavra de Deus quantas experiências em que vidas foram restauradas, quando foram tocadas. Nós aprendemos nos evangelhos, por exemplo, momentos em que a palavra diz que imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Às vezes não precisa nem orar. Às vezes você, como homem, mulher de Deus, quem sabe na sua casa ou com algumas pessoas, as situações complicadas. Eu já tive situações, por exemplo, num lugar que eu não conhecia as pessoas direito, crianças, atormentadas, e você via que não era normal aquilo. Até você pedir permissão, até você ter autorização, até você conseguir fazer alguma coisa. E aí, disfarçadamente, o que você faz? Você passa. Bonitinho. E às vezes, numa dessa, você já expulsou algum demônio daquele menino. Você já ministrou bênção na vida daquela criança, daquele adolescente. Eu aprendo isso nas Escrituras. E aqui nesse capítulo 4 dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4, os irmãos vão observar aqui a experiência, do versículo 8 em diante, de Eliseu e a Sunamita. O profeta Eliseu, nas suas viagens, passando pelos seminários,
pelas escolas dos seminaristas, ministrando nas cidades. Ele assumiu o lugar do profeta Elias, que também era um dos responsáveis do seminário, e agora é Eliseu, da escola dos profetas, e algumas viagens ele fazia. E numa dessa de passar por este lugar, esta mulher sentiu no coração dela de ter um espaço para aquele profeta poder dormir, descansar, quem sabe meditar na palavra. E é interessante que o texto nos mostra que ela não fez um barraco qualquer, ela fez uma construção de alvenaria, de tijolo mesmo, levantou, ela tinha posse, tinha condição financeira, o marido, rico. Só que ela era estéril, já eram de idade, não tinham filhos. E ela abençoa o profeta. O profeta fica tão agradecido que ele chama o seu servo Geazi e fala assim: puxa vida, eu queria tanto ministrar alguma bênção na vida deste casal. E aí o Geazi fala: olha, eles são abastados, eles têm tudo, não falta nada. Falta uma coisa, ela não tem filho. Mandou chamar e disse para ela: daqui a 1 ano você vai ter um filho. Que isso? Não brinca comigo não. E depois de 1 ano ela teve um filho. O menino cresce. Eu creio que ele deveria ter uns 4 anos agora, 5, já caminhava. E o menino foi para a roça com o pai. E por causa do sol, ele sente uma dor forte na cabeça, e ele cai desmaiado, e ele acaba morrendo. Morre nos braços da mãe. Só que ela pega o menino e leva para o alojamento do profeta. E ela desce, fala com o marido e pede para o servo preparar a jumenta, e ela queria ir aonde estava o profeta. O marido chega a dizer assim: mas não é dia de culto, não é dia de festa, não tem celebração especial. Sabe aqueles crentes que só vai para a igreja em celebração especial? Era o marido dela, que achava que só se cultua ou se busca a Deus domingo, só se busca a Deus em trabalhos especiais. Não, nós buscamos a Deus, invocamos a Deus, adoramos a Deus em todos o tempo, em todos os momentos. E ela fala com o marido diz: mas você vai lá assim, não está tendo festa, não é sábado, não tem culto, não é nada. Não, mas eu vou assim mesmo. E ela procura o profeta. Quando ela encontra o profeta, Geazi antecipa e pergunta para ela se vai tudo bem. Ela fala que está, ela não fala a verdade, ela guarda no coração. Quando ela chega, se joga aos pés do profeta, Deus não revela naquele momento o coração dela. O Geazi tenta tirá-la dos pés dele e fala: deixai-a, que ela está amargurada, ela está triste, e Deus não me revelou o problema. Até que depois ela fala que o menino era morto. E aí o profeta pede para o Geazi pegar o bordão dele, o cajado de profeta, corre e vai onde está o menino. Tipo assim, ministra sobre ele. E aqui eu aprendo também algumas coisas, irmãos. Não que não há poder no bordão do profeta, principalmente que o profeta mandou. Havia unção ali. Tanto é que os irmãos sabem que quantas experiências nós vemos na vida dos profetas, e o próprio Eliseu ressuscita um morto depois de morto. Não é isso? Os irmãos conhecem a história. Eliseu foi enterrado e de repente um morto cai e esbarra nos ossos, no esqueleto de Eliseu, e o morto ressuscita. Poder de Deus. Havia poder no bordão. Havia poder na autoridade do profeta que mandou Geazi ministrar sobre a vida do menino. Só que Geazi chega lá e não acontece nada. O menino continua morto. E no versículo 34 e 35, o texto diz, versículos anteriores mostra que Geazi passou adiante, versículo 31, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos.
Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Perceberam aqui, irmãos? Como eu disse, que não havia poder na palavra do profeta e nem no bordão, mas para que o menino fosse ressuscitado, precisou envolvimento, precisou toque. O profeta deita sobre o menino, toca no menino, não só uma vez, mas 2 vezes. Ele anda no quarto, ele reúne com a esposa e com Geazi, ele está com a família. Envolvimento. Nós somos daqueles, irmãos, que às vezes alguém chega para você e fala assim: pastor, presbítero, queria que orasse pelo seu José. E a gente ora pelo seu José. Mas quem é o seu José? Quantas vezes faz diferença, irmãos, na nossa vida? Lembram de Dorcas? Aquela mulher que costurava, que ajudava o bairro, que ajudava a cidade. Toda a sociedade conhecia quem era Dorcas. Aquela mulher amável, agradável, que costurava para fora, que abençoava e que cuidava do povo. A mulher adoeceu e morreu. Souberam que Pedro tinha chegado, chamaram e choraram, e lamentaram, mostraram as vestes, mostraram a roupa. Dorcas morreu. Eu pergunto para os irmãos: a intercessão e a oração faz diferença ou não faz? Vamos orar pelo José. Quem é José? O José é o pai do fulano que é parente, que é amigo do fulano, que é membro da nossa igreja. Glória a Deus, nós vamos orar pelo José. Mas se você for orar para o Ronaldo agora, Roski Froschen, como você vai orar? Sabendo que de repente ele precisa de uma intercessão sua, de uma oração como dizem por aí. Embora isso nós sabemos que não existe, o que faz diferença é como nós colocamos isso diante de Deus, a oração forte. Os irmãos estão percebendo o que eu estou falando? Houve envolvimento. Nós queremos às vezes, irmãos, resolver as coisas assim. Pastor, presbítero, igreja, o filho da irmã, o parente, está envolvido com isso, com aquilo, precisa de ajuda, vamos orar. Você já foi lá na casa dela? Você já conversou com o menino? Você já viu a necessidade dele? Quer ver um outro texto para ilustrar e mostrar isso para os irmãos? Com o Senhor Jesus e com os discípulos? Lá em Marcos capítulo 9. Jesus está no Monte da Transfiguração, ele, Pedro, Tiago e João, eles têm aquela experiência extraordinária, a glória de Deus. Jesus é revestido da glória, aquela que eu e você vamos conhecer ainda. E os discípulos queriam até ficar lá, Pedro queria construir barraca para ficarem lá, queriam descer mais. Não, nós vamos descer, tem muita coisa para fazer lá embaixo. E aí Jesus orienta e fala assim: não conta para ninguém que vocês viram, esperem a ressurreição. O que é a ressurreição? Eles nem entendiam isso, ficaram questionando algumas coisas. Mas quando eles descem, eles encontram os outros discípulos com os escribas, fariseus, uma discussão, estavam lá discutindo, porque um pai trouxe um menino endemoniado, e os discípulos agora não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. E Jesus chega, e aí ministra sobre o menino, mas antes ele conversa com os pais. Ele pergunta: desde quando? O que está acontecendo? Irmãos, às vezes informações são necessárias. Alguns que falam bobagem por aí, de igrejas e crentes que, conversa com demônio. Já viram essa conversa? Eu estive uma vez numa escola dominical e alguns irmãos começaram a questionar e querer falar mal dessas igrejas, de pessoas que às vezes expulsam o demônio, que conversaram com o demônio. E a minha pergunta para eles foi: quantos aqui já viram endemoniado? Uns 2, 3 só, dos 15 que estavam na classe. E aí dos 3 eu perguntei: quantos de vocês expulsaram? Ninguém levantou. Então não falem o que vocês não sabem. Porque o próprio Senhor Jesus, quando encontra um endemoniado, lembram? Ele expulsa, a palavra é clara, ele manda o demônio sair. O demônio não sai. Ele se acha no direito de permanecer em Gadara. E aí Jesus então pergunta o nome dele. E aí ele fala quem ele era. Então ninguém conversa porque quer conversar. Às vezes é necessário se saber o que está acontecendo e desde quando e por quê. Às vezes nós queremos resolver problemas, irmãos, no estalar de dedo.
O texto aqui nos mostra, Marcos capítulo 9, o versículo... Marcos, capítulo 9, versículo 27 a 29. O texto diz: Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Os discípulos, irmãos, ficaram tristes e envergonhados. Uma semana antes, Jesus mandou que eles fossem ministrar sobre a vida das pessoas, eles curaram, eles expulsaram demônios, e eles voltaram felizes dizendo assim: os demônios se submetem, vidas foram curadas, todo alegres. Jesus falou: alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Só que agora os discípulos deparam com um menino endemoniado e eles passam vergonha. Eles não conseguem expulsar. Jesus então ministra sobre a vida daquele menino. Primeiro ele conversa com os pais, perguntam desde quando, o que acontecia. Os pais respondem e ele então detecta o demônio mudo e surdo e ele expulsa. O menino é liberto. Os discípulos questionam o Senhor: Senhor, por que nós não podemos expulsar, se antes a gente conseguiu? Havia unção na vida deles. Eles tinham autoridade em nome de Jesus. Havia poder na vida deles, em nome de Jesus. Mas por que agora não conseguimos? E Jesus fala: faltou concentração, faltou envolvimento, faltou foco. Os irmãos sabem que quando você se coloca num propósito de jejum, o que você faz? Você coloca um propósito de jejum e você se concentra. Para quem não é acostumado, já deve ter acontecido com os irmãos, como já aconteceu comigo, você coloca um propósito de jejum, na maioria das vezes no início você quebra ele sem querer, porque você esquece, se você não estiver concentrado. Mas quando você coloca o problema, a situação, que você entende que é importante, que é necessária, que precisa ser resolvido, você foca, você jejua, você ora, você se concentra, você busca intimidade com Deus, você santifica a sua vida e você passa a tomar conhecimento do problema, porque você se concentra. Vocês vão já observar que quando você ora, na maioria das vezes, aparentemente não aconteceu nada, mas as coisas se resolvem, você resolve, você começa a enxergar com mais clareza, as coisas acontecem. Já perceberam isso? Porque houve envolvimento. É necessário, irmãos, envolvimento, comunhão, atenção. Às vezes nós queremos resolver, irmãos, problemas, ou queremos que vidas se cheguem a Deus, pessoas que você às vezes percebem que estão fracas, desanimadas, entristecidas, e glória a Deus que você já esteja orando e preocupado, mas nós precisamos buscar a Deus, quem sabe, o que nós precisamos fazer. Às vezes o que eles estão esperando é que você apenas estenda a sua mão, que você vá até ele e dê um abraço. Às vezes um cumprimento, irmãos, faz diferença na vida das pessoas. Uma saudação, um abraço, muda a vida das pessoas. Talvez para você não faz diferença nenhuma, mas quantas pessoas precisam e elas sentem a diferença quando recebem atenção, quando observam que realmente você se preocupa com o problema. A gente falha, irmãos, quantas vezes? Às vezes alguém pede alguma ajuda, um motivo de oração, a gente ora hoje, bobear na semana que vem, a gente já esqueceu, a gente não é capaz de chegar e perguntar: e aí, como que está? Resolveu? A gente não lembra mais. A gente não lembra mais, irmãos. Às vezes nós não estamos, de fato, preocupados em restaurar, em ressuscitar, em ministrar vida, trazer de volta. Que o Senhor nos ajude, irmãos,
a nós buscarmos isso do Senhor. Envolvimento e comunhão. De fato, irmãos, queremos restauração e buscarmos em Deus, Senhor, o que é necessário. Às vezes não é sabedoria humana não, irmãos. É poder de Deus. E às vezes basta um toque, uma palavra. Como eu disse, um abraço, um aperto de mão, um dizer, estou aqui. Jesus desceu, irmãos, e nós estamos aqui. E às vezes nós precisamos ir aonde a gente não gostaria de ir. Às vezes precisamos ir aonde algumas pessoas talvez não vão gostar nem que você foi lá. Mas você foi para restaurar, para ministrar na vida das pessoas. Vamos orar? Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai querido, pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia sobre a nossa vida. Porque o teu amor nos alcançou. Ó Deus, o Senhor nos buscou. O Senhor nos restaurou, nos trouxe vida, salvação, perdão dos nossos pecados. Ó Deus bendito, as tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Ó Deus, nós queremos colocar as nossas vidas nas suas mãos. Ó Deus, eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos, faz de nós, ó Deus, o teu querer, a tua vontade. Pai querido, manifestamos aqui no início deste culto, ó Pai, aquilo que está no nosso coração, através do presbítero Joel, que não é só sentimento dele, mas é da tua igreja, não só da Casa de Pedra, mas de Volta Redonda, ó Deus do presbitério. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, restauração, salvação, libertação, quebrantamento. Queremos que eles voltem. Ó Deus, queremos jovens, adolescentes, aqueles que estão tristes, aqueles que estão se isolando, aqueles que se afastaram, queremos eles de volta. Mas, ó Deus, se necessário for, envia-nos a buscá-los onde eles estão, mostra para nós o que precisamos fazer, como fazer. Ó Deus, nós já temos a palavra, nós já temos o discurso, nós já temos o conhecimento, dá-nos a tua unção, teu poder, a autoridade, Senhor. Ó Deus, a tua direção. Ó Deus, usa a tua igreja. Pai querido, continua abençoando a tua igreja aqui em Casa de Pedra. Abençoa os teus filhos, abençoa, Pai, a liderança, o reverendo Giovanni, seus presbíteros, diáconos, toda a tua igreja, liderança. Ó Deus, todo o teu povo aqui, Senhor. Ó Deus, continua fortalecendo e usando o teu povo aqui, para que vidas se rendam aos teus pés, vidas sejam transformadas, salvas, alcançadas. Ó Deus de Israel, restauradas pelo poder que há no teu nome. E através do amor, porque nós temos aprendido, ó Deus, acerca do amor que foi revelado a nós, do amor que está em nós, porque estamos em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos este amor, a praticarmos e a ministrarmos na vida daqueles que necessitam. Ó Deus, obrigado, Senhor. Ó Deus, abençoa a tua igreja aqui. Toma cada vida aqui presente, aqueles que nos acompanham também. Ó Deus, fortalece, anima, aumenta a fé. Mostra, Pai, quem sabe aqui para a família, para os irmãos, ó Deus, que há esperança, ó Deus, há, ó Deus, um renovo, que o Senhor é poderoso para fazer, ó Deus, para a glória do Teu nome. Ó Deus, nós oramos assim, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém.